um Deus que desde a criação nos criou para que pudéssemos caminharmos juntos. Pai, ao Senhor, ó Deus, entregamos essa noite. Pai, Deus, que essa noite seja uma noite de bênção. Pai, que essa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de fazer, Pai amado, de encontrar, ó Deus, no nosso coração um terreno fértil, um terreno, ó Deus, disposto a receber a Tua palavra, a receber o Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua palavra, que é a única, Deus, palavra que é capaz, que é eficiente, que é eficaz de produzir vida, de produzir transformação, de produzir santificação, venha operar em nós, em nome de Jesus. Pai, que nada impeça o Teu povo, Deus, de receber a Tua palavra, que nada impeça o Teu povo de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, eu mandei uma arte, pode sentar, amados, eu mandei uma arte, no WhatsApp de quem eu tenho, com o título da mensagem de hoje: que conheçam a Ti. Está ali no versículo, não? Que Te conheçam. A realidade muda um pouquinho a tradução, mas o efeito é o mesmo. Que Te conheçam. A verdade, queridos, é que a minha preocupação é como o Senhor tem sido conhecido, nós que somos servos de Deus, nós que somos, seja cristão evangélico, seja cristão católico, seja cristão de qualquer outra denominação, quadrangular, assembleia, qualquer outra, como é que nós temos revelado, o título da mensagem é que conheçam a Ti, como nós estamos revelando a esta condição. Nós sabemos, quando a gente vai caminhando pela palavra, que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Deus teve todo um cuidado para que pudéssemos entender, compreender que Jesus, viria, que Jesus, teria ali o seu papel na nossa vida, na nossa humanidade, frente ao nosso pecado. Então o Antigo Testamento revelava Jesus, e aí quando você vai aí caminhando, e a vida eterna é essa, é o próprio Jesus falando, que Te conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviastes. Quando você vai em João, versículo 26, Kaique, 26, eu lhe fiz conhecer o Teu nome, vamos ver qual é a tradução ali. E eu lhe fiz conhecer o Teu nome, é a mesma coisa, essa já está igual. E ainda o farei conhecer, a fim que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. O que Jesus está falando ali? Em outras traduções você vai ver a preocupação de Jesus revelar o Pai. Nós precisamos entender, compreender o Pai. De uma maneira geral, nós temos muito conhecimento de Jesus. De uma maneira geral, a igreja, não existe várias igrejas, existe uma igreja. Amém? A igreja do Senhor é uma só, não tem bandeira. Não tem bandeira, nós somos uma única igreja. A igreja do Senhor, queridos, ela precisa entender muitas verdades a respeito do Senhor. Mas eu, particularmente, eu avalio que a gente conhece muito de Jesus e pouco de Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? É, Jesus é Deus. Mas eu estou falando do Deus Pai. E quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo o cuidado que Jesus tem em revelar o Pai. Nós sabemos que estamos aí à véspera do feriado, mas o feriado, na realidade, ele já tem a sua profundidade hoje, principalmente, para os católicos. O que acontece no calendário em relação, se a gente for contar em dias, esquecer o fato, seria na quinta-feira que aconteceu a
a verdadeira Santa Ceia. Nós não fazemos a Santa Ceia, nós fazemos a ceia do Senhor, né? A Santa Ceia foi aquela que Jesus celebrou antes da sua morte. Então hoje seria um dia de comunhão, né? E os católicos celebram isso muito bem, né? Ou seja, hoje é o dia da ceia, o dia da comunhão. E nós precisamos entender que a condição de entender muitas coisas para nós são importantes e a gente precisa trazer à nossa mente. Sexta-feira da Paixão é a morte de Jesus. Domingo, a ressurreição de Cristo, né? Então vamos lá. Isso é muito, a igreja entende isso, mas nesse contexto todo, quem é Deus? Eu brinquei aqui, isso aqui é só para a gente fixar. Eu tenho certeza que quando você for embora do culto, se eu pedir você para desenhar aqui Jesus, eu sei desenhar, não, tá? A gente vai desenhar alguém cabeludo, com uma coroa, não é? Fácil. A gente tem essa imagem. Agora o desafio. Quem quer vir aqui desenhar Deus? Alguém? Ninguém? Gente, vamos desenhar Deus ali. Fica difícil, não fica? Queridos, a gente tem... É uma pena que o que Jesus mais ensinou à igreja foi amor. E a falta de amor no meio religioso não é muito diferente do meio fora da igreja, não. Nós temos uma facilidade de julgar, de condenar, de levantar e apontar o dedo. Mas a verdade é que nós precisamos amar e respeitar mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus é amor. A condição evangélica cria uma distância de algumas outras denominações, não só o catolicismo, né? Por exemplo, eu sou batista, então eu caminho para o batista, eu sou quadrangular, eu sou assembleia, eu sou católico, e a gente vai criando ali umas distâncias, umas barreiras. E a verdade, queridos, há uma igreja, há um evangelho, e a gente cria uma dificuldade tão grande. Na história, você vai ver, eu tive até que buscar ali na internet que eu tinha esquecido, iconoclasta. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é alguém iconoclasta? Iconoclasta é alguém que destrói imagem. Eu não queria entrar em detalhe da condição da igreja católica, das imagens, não é esse ponto, não é esse ponto. Mas nós temos uma condição de, enquanto evangélicos, a gente se desliga da imagem. Então a gente pega tudo e separa do que é algo que pode trazer a memória da gente. Eu queria fazer um paralelo, eu peguei esse nome iconoclasta, porque a gente precisa sim criar algumas condições. Nós precisamos ter uma imagem do nosso Deus. Se nós humanos que somos, nós precisamos entender, ver, perceber quem é o nosso Deus. Desde que o mundo é mundo, quando você vai lá no Êxodo, quando Moisés ali é chamado, aí ele fala assim: Senhor, o Senhor está falando que o Senhor vai tirar o povo, vai libertar o povo do Egito, mas quem é o Senhor Deus? Eu vou chegar lá diante de Faraó, eu vou falar o que com ele? Vai lá e fala com ele que eu sou, enviou a vós. Que trem mais doido. Coloca no lugar de Moisés. Você está ali diante de Deus, Deus falando com você, uma sarça ardente ali, você não tem uma imagem.
Mas como é que eu vou fazer lá um cara que não tem nada a ver, não conhece, não sabe quem que é meu Deus? Como é que eu vou falar para ele quem que é meu Deus? Não, vai lá e fala com ele que eu sou e enviou a vós. Não faz sentido nenhum, querido. Não faz sentido. Faz sentido para você? Quem que é seu Deus? Eu sou ou me enviou a vós? Esse é o seu Deus. A verdade nós vivemos uma caminhada cristã. Nós sabemos que a salvação vem em Jesus. Nós vivemos em Jesus. Mas Jesus fala assim: que conheçam a Ti, que conheçam a Ti. E eu vejo que a gente vai caminhando, vai vivendo os nossos dias, e nós temos uma dificuldade. Quando o povo, lá em Samuel, quando o povo tinha ali, né, o Senhor Deus como seu rei, né, aquele que ia à frente deles, começou no coração do povo: ah, Senhor, todas as nações têm um rei, dá-nos um rei. Nós precisamos de um rei, nós precisamos de alguém que nos mande, que nos governe, para que as outras nações vejam que a gente tem um rei. Ou seja, Deus já era o próprio rei, Deus já era governo sobre esse povo. Os outros povos já sabiam quem era o Deus de Israel. Era o Deus que dava vitória para aquele povo, mandava fogo, mandava de tudo, gente. Coisa que os outros países, os outros que entravam em guerra, não experimentavam. Imagina para lá o Egito, lá nos 10 mandamentos, quando vem 10 pragas sobre o Egito. O Deus desse povo é Deus mesmo. Esse é o nosso Deus. Mas se você olhar toda a história no Antigo Testamento, nós temos uma dificuldade. Nós não temos uma imagem, nós não conseguimos trazer a nossa cabeça com tanta assertividade, com tanta referência quanto Jesus. Não temos. Nós precisamos construir esses valores. Nós não vamos ter uma imagem, mas nós não podemos continuar sendo alguém, um iconoclasta, que destrói as imagens que precisamos trazer à nossa mente. Algo que realmente faça sentido, algo que faça um caminho firme, um lugar sustentável, onde eu consiga caminhar sabendo quem é o nosso Deus. Quando lemos de novo, né, João 17,3: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus. Veja que Deus é Criador, Deus é Pai, Ele deu Jesus, Ele depois envia o Espírito Santo quando Jesus é assunto ao céu. Nós precisamos saber atribuir valores a esse Deus. Nós precisamos reconhecer quem é esse Deus. Veja que Jesus trabalha para poder mostrar isso. Em João 1,18, só voltar um pouquinho aí, Caio. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai. E quem o revelou? Quem o revelou? Quem o revela? Jesus. Queridos, nós só podemos falar de alguma coisa que de fato sabemos. Embora Moisés teve ali na sarça ardente, ali um encontro com Deus, Deus falou com ele que ia resgatar o povo,
Queridos, isso aqui é pensamento meu, você não vai achar isso na Bíblia não, você não é nem obrigado a acreditar não, mas você pode viajar nos seus pensamentos aí. Deus não cabe no planeta Terra. No nosso corpo mortal, nós nunca veremos a Deus. Se o planeta Terra é nada nesse ecossistema nosso, o que é o ecossistema, o que é a galáxia diante de Deus? Tudo criado por Deus. Deus não cabe nisso. Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior. Quando Deus vê, a gente precisa entender que é algo sobrenatural, porque é como se fosse um homem num laboratório com um microscópio, enxergando ali as menores das bactérias, de tão pequeno que é, e mesmo assim, Deus conhece cada um de nós. Antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Já nos conhecia. Esse Deus poderoso, que não tem como medir, que nós não conseguimos desenhar, não cabe naquele quadro. Jesus dá para desenhar porque Ele se fez carne. Jesus caminhou aqui. E por causa da cultura, dos históricos passados, a gente julga e define algumas imagens a Jesus. Muito mais fácil. A cultura do povo judeu nos ensina muito. Nos ensina muito. Mas nós precisamos entender, quando eu leio aí o verso 18 do Evangelho segundo João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, e quem o revelou. Eu só posso falar aquilo que eu sei, eu só posso falar aquilo que eu conheço. Quem pode falar desse Deus é Jesus. Jesus estava com Deus, Ele era Deus. Quando a gente vai no versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus tem toda a condição de revelar o Deus Pai. Ele tem. E entra no Novo Testamento, e nós precisamos trazer à nossa mente esse Deus maravilhoso, esse Deus de graça, esse Deus de propósitos. João 6,46, Kaique. João 6,46. 4,6. Isso. Vamos ler aqui. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Jesus está falando dele. Jesus está falando que ele conhece o Pai. Ele tem propriedade para revelar quem é esse Pai. Propriedade. Nós precisamos sim fazer uma imagem desse Deus para nós. Isso não é fazer algo, queridos, né? Eu não tenho que conseguir desenhá-lo. Eu não queria que você entendesse isso essa noite, porque Deus é maior. Deus não encarnou, Deus não é homem. Deus não é homem. Quando eu vou em João, que nós já lemos lá, eu vejo que Jesus revela o único Deus. Que coisa confusa, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus. A gente tem que realmente
fazer um pouco de esforço para entender. Se a gente não tiver favor do Espírito Santo, a gente não entende. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós lemos aí em João 1,18, João 6,46, né, nós sabemos que Jesus já viu Deus, Jesus estava com Deus em João 1, e vemos que o Senhor revela um único Deus. Um único Deus. Quando vamos em João 4, Kaique, agora eu não vou que eu vou falar muitas referências aqui, você pode ficar tranquilo aí que você vai demorar. Deus é Espírito, João 4,24. A palavra, ela é tão clara, o próprio Jesus fala, Deus é Espírito. Por isso não dá para desenhar. Deus é Espírito. Jesus é Deus encarnado. Dá para desenhar. Jesus, antes da encarnação, ele era Deus Espírito. Depois da encarnação, e hoje, ele é Deus Espírito, que tem um corpo glorificado, que tem um corpo glorificado. Então nós precisamos entender que quando falamos do Deus Pai, esse Deus é Espírito, quando nós atribuímos palavras a Deus, porque Deus se arrependeu, porque Deus chorou, porque Deus, quando a gente põe algumas características que são humanas, seja físicas, porque a mão de Deus estava sobre o povo, isso são condições para nosso entendimento. Nós não temos que imaginar Deus com mão humana. Não existe isso. Não existe isso. Eu preciso entender a essência. O que Jesus vem ensinando, ele vem o quê? Revelando o próprio Deus. Jesus revela Deus. E o que Jesus é? Deus. Quando eu vou em 1 João 4, ali João está revelando ali, falando do Deus, e ele fala ali, de algo que Jesus veio construindo. Aqui não é o próprio Jesus falando, mas é uma aplicação da palavra daquilo que Jesus e João caminhavam. E ele fala, Deus é amor. Deus é amor. Veja que João aqui já estava com a sua idade mais avançada. João não era nenhum garoto mais como antes, enquanto caminhava com Jesus. Aqui ele já era um homem feito, e ele chega dentro daquilo que ele caminhou com Jesus, ele fala, Deus é amor. Eu preciso ter na minha mente, para eu construir valores, para eu construir algo firme, que Deus é Espírito, e esse Espírito emana, brota, exala amor. Em João 7,28, nós vamos ler lá, esse é o Deus verdadeiro. Por que Jesus, o próprio Jesus fala, esse é o Deus verdadeiro? Porque toda a história, quando você vai ver, cada nação tinha um Deus, cada nação tinha uma imagem, alguém que eles esperavam que fosse diante deles e pelejasse por eles. Então Jesus pega e fala, não, esse é verdadeiro, não é o que vocês estavam seguindo. Queridos, se eu não realmente definir, se eu não aceitar, se eu não quebrar alguns conhecimentos, desculpa a palavra que eu vou usar, se eu não quebrar a minha religiosidade, porque há uma igreja,
Eu não estou pregando sobre a Igreja Batista aqui, estou falando de evangelho. Há uma igreja. Se eu realmente não me esvaziar de religiosidade, eu não vou conseguir construir um Deus de valor, um Deus que é especial, um Deus que é meu Pai. Jesus não é meu pai, é meu irmão. Como é que eu vou fazer parte nessa família se eu não a compreendo? Nós temos parte nela. Há um Deus, esse é verdadeiro, esse é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Jesus vai nos revelar. Pai nosso que estás nos céus. Esse é o Deus verdadeiro. Quando eu vou em João 3,3, Deus é Rei. Por que Jesus está falando isso? Porque o povo lá não o reconheceu como Rei. O povo lá, me dá um Saul aí, eu preciso do Saul. Sabe porque o Saul é fortão, é grandão? O povo vai ver, dá para desenhar, bonitão. Nós precisamos destruir alguns valores, sim, mas eu tenho que ter uma imagem na minha cabeça. Eu tenho que ter uma certeza. Eu tenho que entender que o meu pai não é carne, ele não é igual ao meu pai terreno. Deus não cansa, Deus não dorme. Deus é espírito. Nosso Deus é um Deus espírito, Deus de amor, Deus verdadeiro, Rei. Rei. Capaz de vencer todas as batalhas. Um Deus que realmente vai adiante de nós. Deus, em João 5,21, o nosso Deus é um Deus que ressuscita, é um Deus que vivifica mortos. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. Em João 5,22, Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. Quando nós não temos um bom referencial do nosso Pai materno, eu tenho uma dificuldade de entender o que é o meu Pai celeste, o meu Pai que é Espírito. Eu preciso, está vendo que se eu não rompo com algumas condições, eu não consigo me posicionar. Se você teve um pai péssimo, um pai que te agrediu, um pai que fez o que não deveria no seu papel de pai, você tem dificuldade de falar assim: Abba, Pai, Paizinho, meu Deus, Deus de amor. Você não vai reconhecê-lo como pai, porque essa palavra pai te soa mal. O problema não está no Deus Pai, está numa condição terrena que você viveu. Rompa com ela. A gente precisa trocar alguns valores, algumas imagens, mas eu não posso perder a essência desse Deus. Eu não posso perder a essência de quem é o meu Deus Pai. No mesmo João 5,22, Ele não é juiz. Deus é Pai, mas não é juiz. A esse aqui Ele colocou para o juiz. João 5,26, Jesus nos revela: Deus é eterno. Por que Ele é eterno? Porque Ele tem vida em si mesmo. Não é como nós, que se tamparmos o nosso nariz, a nossa boca, nós morremos por falta de oxigênio. Deus, Ele tem vida em si mesmo. Ele não está preso a alguma condição, alguma intempérie, o calor, o frio, isso não o alimenta. Ele por si só emana a sua deidade. Ele é Espírito.
Ele tem vida em si mesmo. João 5,26. João 10,32 nos revela: Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de milagres. Nós precisamos trazer à nossa mente quem é esse Deus. Eu não preciso de trazer características humanas para entendê-lo, para recebê-lo, para aceitá-lo. Esse Deus cuida tanto de nós. Esse Deus é tão maravilhoso. Ele é tão Pai. Ele é tão amor, que Ele deu o seu único Filho. João 3,16. Para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, e tenha vida eterna. Quando nós lemos em João 17,3, fala: aquele que conhece o Pai tem vida eterna. Jesus se diminui e fala: quem conhece Deus tem vida eterna. E aí Deus pega e fala: quem passar pelo meu Filho tem vida eterna. Não há outro caminho, não há outra condição de acesso ao Pai se não for por Jesus. Deus honra o Filho e o Filho honra o Pai. Eu comecei essa mensagem hoje falando da nossa condição de ser. Como é que nós estamos externando? Que Deus nós estamos mostrando às pessoas que nós servimos? Quem é o meu Deus? A que Deus eu sirvo? Não estou falando de igreja, que igreja que nós vamos. A que Deus eu sirvo? Qual é o meu posicionamento? Qual é a minha identidade com Deus? Eu creio nesse Deus que é Espírito, que é amor, que é verdadeiro, que é Rei, que ressuscita e vivifica mortos, que é Pai, que é um Deus de milagres, que Jesus vem ali revelando, que Jesus vem deixando claro: esse é o meu Pai, esse é o meu Pai. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos vivendo ainda essa condição de não saber o que estamos fazendo, ou de não saber o que estamos crendo. Precisamos posicionar enquanto igreja do Senhor. Eu não sei o que impede você de caminhar na presença do Senhor. Eu não sei o que impede você de receber, de viver uma plenitude do Senhor no seu ser. Eu não sei. Isso é individual. O Espírito Santo precisa trazer com você. Por isso eu orei que nada impeça o teu povo, cada um de nós, de receber a boa porção dele. O título da mensagem é: que conheçam a ti. Que conheçam a ti. Quando eu vou em João 14, versículo 1, abre aí, Kaique, fazendo um favor. João 14. João 14. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Eu vou ler na minha tradução. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Ali está, não se turbe, né? Não fique preocupado, não fique angustiado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus revela que Deus é hospitaleiro, alguém que está de braços abertos a receber. Jesus quer receber cada um de nós. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês.
E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está revelando que Ele é o quê? Conosco, que Ele é amor. Eu vou lá, casa do meu pai, muita morada, eu vou preparar tudo lá para nós, mas eu vou voltar. Eu quero receber cada um de vocês, eu quero estar com cada um de vocês, eu quero que vocês estejam comigo. Amor. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. É estranho, né? Nós estamos às vezes sempre confusos. Tomé ali caminhando com Jesus, experimentou cada coisa, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, não. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aqui que eu quero entrar. Então Jesus respondeu: eu sou o caminho. Veja que Jesus havia falado: quem conhece o Pai tem vida eterna. Veja que Deus exalta, Jesus exalta Deus. Quem conhece o Pai tem vida eterna. E aí Deus firma o propósito dele. Mas há um caminho. Jesus, você é o caminho. Aqui é Jesus falando de si, né? Eu sou o caminho. Jesus não falou que, olha, esse é o Deus verdadeiro. Jesus não falou, olha, esse é o Deus verdadeiro. Agora Jesus fala: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Jesus é o caminho a Deus. Jesus é a verdade de Deus. Porque o Deus verdadeiro que mandou Jesus para morrer por nós. Quando estamos nele, há uma vida eterna. Há uma vida eterna. É impossível chegar a Deus se não passar por Jesus. Impossível. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o Deus verdadeiro, porque Ele apontou o Deus de verdade. E Ele é a vida. Quem chega ao Pai tem vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Olha, nós não sabemos fazer essa imagem aqui não, mas se vocês me conhecem, então vocês me conhecem. Versículo 7. Se vocês me conheceram, passado, conhecerão também o meu Pai. Se Jesus revela o Pai, por que nós caminhamos e sentimos uma dificuldade de falar de Deus, do Deus Pai, do Deus poderoso, do Deus de amor? Jesus revela o Pai. Se conhecemos Jesus, conhecemos o Pai. Sabemos o caminho, porque Jesus nos disse que é o caminho. Conhecemos a verdade, porque a verdade é Jesus, do Deus verdadeiro. E temos vida nele. Preciso voltar no 14:1. Que o coração de vocês não fique angustiado.
Por que está batida a minha alma? Por que vocês ficam atribulados? Por que vocês sentem tantas as coisas, os males? Por que vocês se angustiam? Por que vocês se abatem? O que tem impedido de enxergar Deus? O que nos impede? O que nos impede de viver a plenitude do Senhor? O que nos impede de viver um Deus de amor, um Deus verdadeiro, um Deus que é rei que governa, que age em nosso favor, não é igual aos nossos governos aqui não, queridos. É alguém que governa em favor de nós. Esse é o nosso rei. É alguém que zela, é alguém que cuida, alguém que ampara. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A esse nós tememos. Que o coração de vocês não fique angustiado. Que o coração de vocês, que o semblante de vocês não fiquem decaídos, prostrados. João 14, 13. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja que Jesus fala assim: olha, quando vocês entendem, quando vocês compreendem que Ele, Jesus, é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o caminho a Deus, quando eu vivo isso, quando eu experimento isso, quando eu estou posicionado no Senhor, Jesus me fala: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isto farei. Tudo que vocês pedirem no nome de Jesus. As pessoas dizem: em nome de Jesus não sei o que, em nome de Jesus não sei o que. Não entende a profundidade. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus é assunto ao céu, quando eu reconheço que Jesus é Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele se entregou na cruz por mim, eu passo a ser feito filho de Deus. Nós só somos filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando eu pego o meu eu e ponho lá: Jesus, dá licença aqui, que aqui é meu lugar, o pecador sou eu. Quando eu coloco a minha vida lá e aceito a morte dele por mim, eu tenho direito de ser filho de Deus, irmão de Jesus. Eu experimento viver essa unidade, eu experimento viver essa família. E aí, o que o Senhor me fala? E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. O problema é que o pessoal está pedindo coisa errada. Não sabeis orar como convém. O Senhor nos fala. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Coloca diante de Deus. Tirar um coração de angústia, Ele tira. Ressuscitar o amor no casamento, ressuscitar o amor dos filhos, emprego ou finanças, Ele age. Ele é um Deus de milagre. Jesus deixou isso claro. Ele é Deus de milagre em João 10:32. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que transforma. Ele é um rei justo. Ele é um rei que governa em nosso favor, que está atento às nossas necessidades. Se compreendemos o Senhor, experimentamos o melhor dele. Se conhecemos o Senhor, nós temos o tudo dele. Mas Ele tem o tudo nosso. O Senhor tem o tudo nosso. Nós estamos dispostos a colocar a nossa vida na cruz. Nós estamos dispostos a servi-lo.
quem é o Deus que nós estamos revelando lá fora? A quem nós estamos revelando lá fora? A quem nós revelamos? Quem somos nós? Feche seus olhos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Que possamos adorar ao Senhor, não só com o cântico, mas com a nossa vida. Que possamos nos apresentar diante do Senhor em espírito e em verdade. Deus espera que nós nos apresentamos diante dele como espiritual, como um ser espiritual. Oh Deus, haja aqui em favor de cada vida presente essa noite. Pai Deus, haja em favor de cada vida aqui essa noite. Pai, haja em favor